A paz do Senhor, irmãos, amém? Convido os irmãos para abrir a Bíblia conosco no livro de 1 Coríntios, fica na página 231. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Nós vamos ler apenas uma pergunta que está no versículo 7, que está na parte B, que diz assim, está na página 231, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, só uma pergunta que está na parte B, que diz assim: e que tens tu que não tenhas recebido? Só isso, irmãos, amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. É uma pergunta que o apóstolo Paulo está fazendo para a igreja de Corinto. Ele faz essa pergunta: o que tens tu que não tenhas recebido? Hoje nós estamos aqui neste culto e vimos alguns textos que foram lidos através da leitura bíblica que nós participamos, que o presbítero irmão Altair leu, dos hinos que foram falados, de alguns testemunhos que aqui foram dados, como o da irmã Carmen. E esse versículo, ele fecha com tudo que foi dito, e a gente vai ver aqui rapidamente, e os irmãos prestem atenção no que Deus ele tem para falar conosco por meio dessa palavra. Deus, ele, por meio de Paulo, ele faz uma pergunta. E qual é a pergunta? O que nós temos, o que tens tu que não tenha recebido? O que nós temos, cada um de nós, isso que o apóstolo Paulo está falando, o que nós temos que nós não recebemos? O que nasceu de nós? Na verdade, nada nasceu de nós mesmos. Tudo o que nós temos vem de outra pessoa e, no final das contas, vem do próprio Deus. Vem do próprio Deus. A vida que nós temos, nós não temos por nós mesmos. Ou seja, nós dependemos de um pai, de uma mãe, para dar vida para nós nascermos. Ao longo da vida, nós dependemos do ar que respiramos, dependemos de saúde, dependemos de alguém que nos criou. Quando crescemos, vamos depender de um emprego, vamos depender de um amigo, vamos depender de alguém que esteja perto, próximo, vamos depender, por exemplo, para quem não tem condução, vamos depender de ônibus. Para quem tem condução, vamos depender da gasolina, enfim. Vamos depender sempre, tudo que nós temos vai ter sido passado pela mão de uma outra pessoa. E o apóstolo Paulo diz: o que nós temos de forma que nós não dependemos de ninguém? E aí ele vai responder no versículo 8. Na verdade, nós não temos nada que não venha de Deus. Tudo o que existe na terra vem de Deus. E feliz é o homem, feliz é a mulher que entende que ninguém é independente totalmente, porque sempre nós vamos estar dependendo um do outro para viver na terra. E quando nós temos essa noção, nós nos tornamos mais humildes. E é por meio da humildade que nós vamos alcançar o céu. Jesus disse: bem-aventurado o homem, a mulher humilde. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurado é aquele que é humilde e manso de coração. O que nós temos recebido? E quando a Bíblia ela fala de posse, veja bem, então tudo que nós temos, seja pouco ou seja muito, não importa a quantidade, mas o pouco que nós temos que ter a certeza que vem de Deus. E Deus, ele confia na mão de cada um de nós. E quando temos essa posse
do que Deus nos dá, do que Deus coloca na nossa mão, nós devemos de fazer algumas coisas. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina algumas coisas que nós temos que fazer com aquilo que nós temos recebido. Tudo que nós temos na vida material, tudo que nós temos na vida espiritual, foi recebido. Nós recebemos. Se nós estamos aqui, porque Deus nos deu a graça de estarmos aqui nesta noite, para estarmos adorando, para estarmos glorificando o teu nome. E dentro desse texto, nós vemos que nós temos que aprender a receber. Receber. Quando nós aprendemos a receber, aprender a receber, nós vamos receber. E esse texto nos diz que nós devemos de aprender a receber. Receber. Então, para ter alguma coisa, eu primeiro preciso receber essa coisa, senão não vou ter. Para me ter a salvação, eu preciso receber a salvação, porque a salvação eu não vou gerar de mim mesmo, eu não sou salvo por mim mesmo. Para me receber o Espírito Santo, eu tenho que aprender a receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não nasce em mim mesmo, Deus é que dá, Jesus é quem dá o Espírito Santo. Para me receber o óleo, eu preciso aprender a receber. Então é necessário que nós aprendamos a receber do Senhor aquilo que Ele tem para nos dar. Se nós não recebermos algo da parte de Deus, nossa situação diante do Senhor vai ser complicada, vai ser difícil, porque para que nós possamos trilhar no caminho do Senhor, é necessário primeiro que nós recebamos, é necessário receber. E receber o que em João? Já falei aqui, recebeu o Espírito Santo. Em João, no capítulo 20, João, no capítulo 20, no versículo 22, diz assim, Jesus, ele assopra, a Bíblia diz que no versículo 22, que Jesus, ele assopra sobre os discípulos e diz assim, ó, recebei o Espírito Santo. O que nós temos que não temos recebido? Quem é que dá o Espírito Santo? Jesus. Jesus dá o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz assim, ó, o que nós temos que nós não temos recebido? E aqui Jesus diz assim, ó, eu dou para vocês, recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é comprado. O Espírito Santo não é comprado. O Espírito Santo não é dado por uma outra pessoa. Eu não posso dar o Espírito Santo para ninguém. O homem nenhum tem o poder de dar o Espírito Santo para ninguém. Você não pode receber o Espírito Santo de mim, ou de homem nenhum, de mulher nenhuma, de igreja nenhuma. O único que dá o Espírito Santo é aquele que diz assim, recebei o Espírito Santo. E Jesus, ele com os discípulos antes de ir para o céu, a Bíblia diz que ele assoprou sobre os discípulos. Até então os discípulos não tinham o Espírito Santo porque eles não tinham recebido o Espírito Santo. Mas a partir do momento que Jesus assopra e diz assim, recebei o Espírito Santo,
eles receberam o Espírito Santo. Por meio da palavra, eles receberam o Espírito Santo. Então, como que nós vamos receber o Espírito Santo? Quando nós ouvirmos a palavra de Deus e deixar a palavra de Deus penetrar no nosso coração, deixar a palavra de Deus entrar em nós, fazer uma mudança, porque quando Jesus falou com os discípulos, recebei o Espírito Santo, os discípulos se abriram para a palavra dele, e quando se abriram, eles de fato receberam o Espírito Santo de Deus. Então, o que nós precisamos de receber, irmãos? O Espírito Santo. Peça a Jesus, peça a Deus o Espírito Santo. Peça a Ele. Clama a Ele. Clama, roga a Ele. Porque Ele dá o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma energia, não é. O Espírito Santo é o próprio Deus habitando em nós. O Espírito Santo é o próprio Deus, é o próprio Jesus, que ele entra na nossa vida e ele transforma na nossa vida e ele passa a morar dentro de nós. Então nós precisamos de receber. E receber o quê? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, amém? E a Bíblia também nos diz agora a respeito de ter. O que tu tens que não tenha recebido? Em Mateus, no capítulo 25, no versículo 8, Mateus capítulo 25, versículo 8, a Bíblia diz assim, existiam 10 virgens que estavam se preparando para um casamento. O noivo demorou, atrasou, e elas dormiram, e naquela hora, veja bem, no versículo 7 diz assim: então, todas aquelas virgens, quando o noivo chegou atrasado, à meia-noite, e elas ouviram o clamor, aí vem o esposo, todas elas se alvoroçaram e se levantaram. E o versículo 8 diz assim: e as loucas, as 5 virgens que não estavam preparadas, e as loucas disseram às que estavam preparadas, às prudentes: dai-nos do vosso azeite. Porque o que elas estavam pedindo? Elas estavam pedindo para as outras virgens. Elas estavam pedindo o quê? O Espírito Santo? Não. Elas estavam pedindo o azeite para outra. Elas estavam pedindo o azeite para a lâmpada delas não se apagarem para a festa. Dai-nos do vosso azeite. E qual foi a resposta? No versículo 9. Mas as prudentes responderam dizendo: se nós dermos para você, vai faltar para mim. Então o que você tem que fazer? Elas falando umas para outras: vocês devem ir e comprar. Veja bem, ir comprar de quem vende azeite. Então o azeite, meu irmão e minha irmã, ele não é dado. Não tem como eu dar o meu azeite para ninguém. O azeite significa preparação. A preparação para a salvação, não tem como eu me preparar e preparar uma outra pessoa. É a pessoa mesma que tem que se preparar. A preparação é de cada um. Então, quem tem azeite, ou seja, quem está preparado para a vinda de Jesus, a vinda do noivo, não tem condições de ajudar, nesse sentido, uma outra pessoa. É essa pessoa que ela deve ir e pagar um preço, ou seja, deve comprar. Tem coisas
que não é dada na palavra de Deus. Tem coisas na Bíblia que nós devemos de nos esforçar, que nós devemos de ir contra a nossa própria natureza, de ir contra os nossos desejos, de ir contra as nossas ambições, de ir contra até dos nossos sonhos, porque se não houver esforço, nós não vamos conseguir comprar o azeite que nós necessitamos. E quando a Bíblia fala que em comprar o azeite, é pagar o preço, é se esforçar. E aquelas virgens estavam dormindo, e elas não foram prudentes, elas foram insensatas, e elas foram comprar, mas era tarde demais. E aqui nós vemos que há um tempo determinado para nós comprarmos o azeite, ou seja, Deus, Ele dá um tempo para cada um de nós, para todo ser humano na face da terra se preparar para o noivado, ou seja, para o casamento. Casamento é quando nós sairmos deste mundo e formos encontrar com o Senhor. Qual é o tempo do preparo? É esse que nós estamos vivendo. O tempo que nós estamos aqui no mundo é o tempo que Deus está nos dando para comprar o azeite. Tem pessoas que no último segundo da vida quer comprar o azeite, mas talvez não dê tempo. Então o azeite nós devemos de se abastecer hoje. Hoje nós estamos aqui e nós temos condições sim de hoje comprar essa preparação, ou seja, pagar o preço, renunciar às coisas deste mundo e seguir o caminho de Jesus. Então nós devemos primeiro de receber o Espírito Santo, se preparar, ou seja, comprar o azeite. Mas a Bíblia ainda diz que além disso, a irmã Carmen, ela leu lá em Apocalipse, não sei se os irmãos estão lembrados, mas ela leu lá em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 18, que fala bem assim, Jesus falando com a igreja que estava na cidade de Laodiceia. Jesus diz assim para a igreja, Jesus ele aconselha. Jesus no versículo 18 diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Que riqueza é essa? Que ouro é esse que Jesus está falando? É o ouro físico? Não. Quando a Bíblia fala de ouro provado no fogo, está falando da verdade, está falando daquilo que o fogo não pode consumir, que o fogo não pode destruir. Está falando daquilo que o mundo não pode apagar, daquilo que o mundo não pode destruir. E isso é a salvação. A salvação, a nossa salvação, ela deve ser provada no fogo. E para isso nós precisamos de comprar. Quando fala comprar é pagar um preço, ou seja, é se esforçar. É perder alguma coisa. Quando nós compramos, nós perdemos o dinheiro que estava na nossa mão. E Jesus diz assim, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, ou seja, que pagar o preço por amor de mim, ganhá-la-á. Então Jesus ele aconselha, compre o quê? Esforça-te. Além disso, Jesus manda nós multiplicar aquilo que nós temos, multiplicar. Jesus, ele, em Mateus, no capítulo 4, a palavra de Deus, lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, rapidamente vamos abrir aqui, Mateus, capítulo 4, versículo 17, diz assim,
Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus, ele diz aqui para se arrepender, é para se desapegar. É para se desapegar das coisas do mundo. Porque chegou o reino dos céus. E quando ele diz isso, quando nós vamos lá para Mateus, no capítulo 14, Mateus, capítulo 14, a Bíblia diz, bem assim, que Jesus estava pregando, ensinando, passou o tempo, as pessoas ficaram com fome, não tinha onde comprar comida, não tinha como comprar comida, tem um significado, comprar, não tem como comprar. Nós falamos de comprar agora, que nós devemos de comprar o quê? O ouro, devemos de comprar o quê? O azeite, mas agora tem coisas que nós não temos como comprar. É preciso de um milagre de Deus na nossa vida, é preciso que Deus multiplique. Para a salvação acontecer, nós temos que receber aquilo que Deus tem para nos dar, nós temos que fazer a nossa parte, que é comprar, mas tem coisa também que nós devemos de deixar na mão de Deus, que é só Deus que pode fazer. E aí não tinha como comprar. E o que Jesus diz? Aí no versículo 17 diz assim, Jesus pergunta: o que tem? O que tem ali? O que tem? E os discípulos dizem assim, ó: então eles disseram para Jesus: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus vai, pega esses 5 pães, pega esses 2 peixes e ele multiplica, faz um milagre por aqueles. Tem coisas na nossa vida espiritual que nós não vamos conseguir fazer, mesmo com o nosso esforço, mesmo nós querendo, nós não vamos conseguir. É preciso que Deus, ele olhe para a nossa vida, olhe para a nossa pequena fé e ele venha multiplicar a fé, multiplicar a força, multiplicar a alegria, multiplicar o ânimo. Quem faz isso não é nós, é Deus. Então, meu querido irmão, Deus, ele vem para multiplicar também. Se a sua vida talvez esteja estagnada, você está fazendo tudo certinho, é preciso que Deus venha com um milagre. Uma certa vez, uma mulher, ela tinha perdido tudo, e ela estava prestes a perder os filhos, porque o marido tinha uma dívida grande, e não conseguia pagar. E ela vai a Eliseu, e Eliseu pergunta: o que você tem? E ela diz: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. E aí Eliseu vai e diz assim: entra dentro da tua casa, fecha a porta. E o que acontece com o azeite? Multiplica. O azeite multiplica. Ou seja, ela multiplicou? Não, ela não tinha poder para isso. Mas Deus multiplicou o azeite dela. Mas agora ela podia fazer o quê com o azeite? Ela podia vender o azeite. Tem coisas que Deus, ele manda nós vender. Vender é você deixar de lado, é você abandonar, é você deixar ir. Tem coisas que nós devemos de desfazer da nossa vida para que Deus, ele venha abençoar. Se aquela mulher ficasse com aquele azeite ali, o que ia acontecer com ela? Ela não ia resolver o problema dela. Mas Eliseu diz assim: vai e vende. E ela foi, obedeceu e vendeu. Jesus também disse isso. Em Mateus, no capítulo 19, mais à frente um pouquinho, versículo 19, Mateus 19, 21, diz assim, ó, Jesus dizendo: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, ou seja, ter a salvação,
Jesus falando com um jovem que era muito rico, era milionário. Vai, vende tudo o que tens, o que tu tens que não tenha recebido? Vende tudo o que tu tens, dá ao pobre, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Qual era a ordem aqui para ele? Era para vender. O que nós temos que vender? Vender é você deixar tudo aquilo que atrapalha. O que atrapalhava aquele jovem seguir a Jesus? Eram as coisas, era o impedimento na vida dele, era o impedimento das riquezas. Ele estava apegado àquilo ali era mais importante do que Jesus. Tudo aquilo que se coloca mais importante do que Jesus, nós precisamos se desfazer disso, porque isso atrapalha a nossa vida. Se nós colocamos uma coisa com mais prioridade do que a pessoa de Jesus, isso significa que nosso coração está preso naquilo ali, e aquilo ali passa a ser o nosso tesouro. A Bíblia diz: aonde tiver o teu coração, ali terá o teu tesouro. O teu tesouro está ali. Ou seja, se o coração de uma pessoa tiver em uma árvore, em uma plantazinha, o tesouro dela está ali. Se o coração dela está ali, o tesouro dela está ali. E o coração daquele jovem estava na riqueza, no bem material dele. E ele precisava vender. O que você precisa de vender? Se desfazer, que está dominando a sua vida e não dá espaço para Jesus entrar. Jesus, ele está querendo entrar, está falando assim: você tem que vir me seguir, mas você não pode ficar com esses dois pesos. É necessário largar esse fardo, largar essa carga, se desapegar e vir a mim. Isso é vender. O que tu tens? Tem coisas que nós não devemos de fazer a não ser vender. Mas há outras coisas que a Bíblia nos diz que nós devemos de dar. Veja bem, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, diz assim: um homem aleijado pediu esmola para Pedro e João, pediu dinheiro para Pedro e João. Pedro e João estavam na porta da igreja, estava chegando e o mendigo estava na porta da igreja, e na porta da igreja o mendigo pega de dinheiro. Aí o que Pedro e João falam? Eles não falam mentira, eles falam a verdade. Eles dizem assim, Pedro diz: não tenho. O que tu tens? Pedro está dizendo que ele não tem. Pedro agora, ele não está dizendo o que ele tem, ele está dizendo o que ele não tem. Pedro diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Ou seja, ele não tinha os bens materiais, mas agora ele vai dizer o que ele tem, e ele vai dar para aquele homem aquilo que ele tinha. Ele diz assim, mas o que tenho, isto te dou. Dar. Tem coisas que nós devemos de dar. Aquele homem, ele não conseguia andar. E o que ele ganhou? Ganhou dinheiro? Não. Jesus diz assim, Pedro diz assim, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Isso é o dar, é ajudar aquelas pessoas que precisam. Às vezes nós pensamos que as pessoas só precisam de dinheiro. Não. Ajudar a levantar é caminhar, é ajudar na luta diária, é ajudar a seguir no caminho do céu, é ajudar a pessoa a entrar no céu, a se levantar, a andar com a sua própria perna, a marchar. E Deus diz assim, por meio de Pedro: levanta-te. E ele
Ele levantou. Agora veja bem, um outro texto que fala de dar, foi o texto que o nosso irmão Tail leu, para finalizarmos agora. Fala assim, na leitura bíblica inicial, Mateus, no capítulo 26, versículo 7, diz assim, que a mulher se aproximou de Jesus com um vaso de alabastro, ou seja, com um perfume de grande valor, é como se fosse hoje um perfume importado, por exemplo, e derramou tudo na cabeça de Jesus. E quem estava vendo aquela cena, as pessoas que estavam vendo, elas se indignaram, falaram assim, um dos discípulos disse assim, por que essa mulher fez isso? Que desperdício foi esse? No versículo 8 está escrito. Aí ele diz assim, porque podia pegar esse perfume caro, vender e dar o dinheiro para o pobre. Aí Jesus chega e repreende. Jesus fala bem assim, essa mulher, ela vai ser conhecida no mundo inteiro por esse ato. Tem coisas, meus irmãos, que nós não devemos de maneira nenhuma vender, é preciso dar. Aquela mulher deu o melhor que ela tinha, que era aquele perfume caro, ela deu para Jesus. Ou seja, as pessoas criticaram, por que não dá esse dinheiro para o pobre? Mas Jesus fala bem assim, o pobre você pode ajudar todo dia, mas por que essa mulher não pode fazer este ato de fé para comigo? Porque as oportunidades nós temos sempre, mas aquela mulher teve a única oportunidade da vida dela e ela aproveitou. E tem coisas que nós não temos que dar para ninguém, tem coisas que nós não temos que vender, tem coisas que nós não devemos de fazer nada, a única coisa que nós temos que fazer é guardar. E o que nós temos que guardar? Em 2 Timóteo está dizendo lá, combati, 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, Paulo diz, combati o bom combate. E mais o quê? Acabei a carreira. E depois? Guardei a fé. A fé nós não podemos dar. A fé nós não podemos vender. A fé nós devemos de guardar. Deus, Ele nos dá a fé. E a fé que nós recebemos, nós temos que guardar. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 11, diz assim, Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, Jesus diz assim para a igreja de Filadélfia, eis que venho sem demora, ou seja, ele não ia demorar, e ele diz, guarda o quê? O que tens. E o que nós temos? Nós temos prata? Como Pedro disse, não. Nós temos ouro? Como Pedro disse, não. O que nós temos? A fé, como Paulo disse. Guarde a tua fé. Não deixe que a sua fé seja abalada. Não deixe que escândalo de A, de B venha roubar a sua fé de Jesus. Se você não tiver fé, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir continuar. Mas quando você tem a fé, você vai ir até o fim, e Deus quer que você vá até o fim. Ele deseja isso, Ele anseia isso, Ele quer isso, e é por isso que nós estamos aqui, porque Deus, Ele manda nós guardar a fé, e essa fé ela tem que ficar aqui no secreto do nosso coração. Então hoje, meus irmãos, nós vimos, finalizando e entregando já a mensagem, que nós devemos de receber o Espírito Santo. Nós devemos de comprar o azeite, multiplicar aquelas coisas que Deus mandou multiplicar. Nós devemos de vender, se desapegar daquilo que nos impede de seguir a Deus. Nós devemos de dar aquilo que Deus nos dá de bom, de compartilhar com as outras pessoas, mas no final nós devemos de guardar a nossa fé. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus, e eu transfiro a palavra para o pastor Emanuel.